Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com o programa Filosofia em Foco, não é? E hoje, mais uma vez, com o nosso amigo aqui, Marcos Nascimento, que vai discorrer daqui a pouco sobre um tema interessante. Antes, porém, e eu você olhar aqui para o nosso mascote, a corujinha, que está nos vigiando sempre, eu quero dizer o seguinte: se você gostou, se você gosta do nosso programa, gostou de algum programa específico e continua a nos assistir, dê um like, se inscreva, que isso é muito bom. Então vamos lá, eu passo aqui a palavra, as boas-vindas aqui do amigo Marcos, mestre em filosofia. Isso, obrigado, Walter. É sempre um prazer, né? Sejam todos vocês bem-vindos para mais um podcast do Filosofia em Foco, né? E realmente eu gosto de fazer, né? Me realizo fazendo esse tipo de trabalho, né? É isso aí. Então eu espero que vocês gostem do trabalho que a gente está fazendo e que possam, digamos assim, transparecer isso através da visualização, do Claro, like, claro. né? Se inscrever no canal, né? Da inscrição, né? Ou seja, dando a sua contribuição, digamos assim, através da apreciação, né, do que a gente Nos está dando fazendo. audiência, né? Certo? E hoje, Marcos, né? Hoje nossa conversa vai ser no sentido de conhecer um pouco mais, né? Sobre aliás, conhecer mesmo sobre o estoicismo, até porque a gente já falou de alguns filósofos dessa escola, porém hoje a gente vai falar, Marcos vai explicar sobre o que é o estoicismo. Essa escola de pensamento inserida no contexto da filosofia helenística. Então, eu já vou direto ao assunto. Como surge e o que é o estoicismo? Certo. Obrigado aí pela pergunta, Walter. Né? O estoicismo, Walter, é uma daquelas 4 escolas de pensamento, né, que estão inseridas, como você disse, nesse período da filosofia helenística, né? Na verdade, é a escola principal, é a maior delas, porque ela é seguida pelo epicurismo, né, que foi fundada por Epicuro, depois por outras 2 escolas menores, né, que é o cinismo, que tem como seu principal representante Diógenes, né, e pelo ceticismo, né, tem como representante o Pirro de Elis e o Sexto Empírico, né. Mas o estoicismo, ela surge pouco tempo depois que Epicuro abre o seu jardim, né, e inicia o seu filosofar dentro dessa doutrina que a gente chama de epicurismo. E ela tem uma característica que é diferente das outras escolas. E que característica é essa? É que ela não tem um lugar assim fechado, uma escola, como tinha Platão com sua academia, como tinha Aristóteles com o Liceu, como tinha Epicuro com o seu jardim, não. O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio, em cerca de 300 anos antes de Cristo, ele simplesmente reunia as pessoas, daí o nome estoicismo, de estoar, pórtico, né? numa localização que era no portal. Então, tal lugar, a gente se encontra ali e tal. Então, era ali. E outra coisa, não tinha, digamos assim, um critério. Quem quisesse, era bem-vindo. Quem quiser chegar, chegava bem. Quem quisesse aprender, né? Exatamente. Quem quiser chegar, chegava bem. Então, poder rico, pobres, escravos, né? Nobres, ricos, enfim. Qualquer pessoa podia chegar, que tivesse o interesse, podia chegar. Então, ele lança essa escola, né, que chama de estoicismo, e pelo nome de estoar, como eu já disse, pórtico, né? E tem como fundamento principal, digamos assim, a natureza, né? Sim. A base desse pensamento está centrado, primeiro, na natureza, no mundo, num cosmos, né? No homem e como o homem se conduz no mundo. Então, isso nos leva a deduzir que
o estoicismo vai levar em conta, por conta dessa justificativa, a 3 assuntos específicos, que seria a física, né? Uma teoria do conhecimento que contempla a lógica, contempla gramática, contempla uma série de coisas, e uma ética, né? Só que quando ela surge muito forte com essas 3 coisas juntas, né? E depois, na verdade, eu até vou fazer uma correção, ela nem surge forte, né? Ela surge com essa ideia. Entendi. Porque, na verdade, esses primeiros pensadores, né, seus escritos foram perdidos, né? O que a gente encontrou depois foi através de outras pessoas que relataram, né, e o fato. E então a gente, infelizmente, perdeu muito dessas 2 primeiras... Porque o estoicismo tem 3 fases. A primeira fase, que é uma fase que é exatamente coincide com a fundação da escola, que é com o Zenão de Sítio, né? Mais outros 2. Tem a segunda fase e a terceira fase, que já é essa que pertence a Sêneca, que pertence a Marco Aurélio, ao qual pertence o Epiteto, que é, digamos assim, uma fase da filosofia estoica que ela já muda o foco do tema. Ela centra mais na ética. Entendi. Ela centra mais na ética. Apesar de que ela considera, claro, o estoicismo está ancorado por essas 3 áreas do conhecimento, como eu falei. Até porque Zenão dizia o seguinte, que na filosofia, a lógica era o esqueleto da filosofia, a ética era a carne e a física era a alma. Olha aí. Então, ele juntava, né? E ele é engraçado porque o estoicismo ele também está fundamentado não só por essa questão da natureza, de que o homem precisa obedecer às leis da natureza, bebe na fonte dos cínicos e bebe na fonte de Platão. E de Platão ele vai trazer algumas virtudes, né, que eu vou mais na frente trazer para você quando a gente for falar da questão da teoria do conhecimento, certo? Pois então, em suma, o estoicismo é uma escola de pensamento que busca atingir a felicidade, né, através de uma ligação do homem com a natureza, onde o homem respeita essa natureza, né, e onde o homem procura, digamos assim, decidir sobre as coisas que ele tem o poder de decidir com base em características que são dele, certo? E não, digamos assim, tentar resolver questões que estão fora de si, que dependem de terceiros, que dependem do outro, das coisas, né? Entendi. Então, como é o caso de Epiteto, por exemplo, né? Que ele vai no foco dessa questão, né? Então, basicamente, o estoicismo, eu diria assim que é um pensamento filosófico que traz para o homem uma prática sobre o dia a dia, sobre o agir, sobre como encontrar a felicidade, sobre como encontrar a vida boa, a partir de princípios que ele pode, digamos assim, gerir, que ele pode decidir, e rejeitando aqueles princípios que ele pode, que não tem o poder, né, para gerir, certo? Em suma, mais ou menos seria isso. Então, e a propósito, né, no programa anterior, a gente lembrou, o Marcos discorreu aqui sobre Epiteto, esse filósofo. E se você não viu, não tem problema, é só ir lá no YouTube, a maior plataforma de compartilhamento de vídeo, e buscar, certo? Em Filosofia em Foco, você sempre vai ter o tema embaixo.
Mas, voltando à questão, eu quero saber o seguinte, tem uma divisão de momentos do pensamento estoico ou ele é sempre único? Existem alguns momentos que você pode dividir? Sim. O estoicismo está dividido em 3 momentos, em 3 fases, de acordo com o tipo de conhecimento que está sendo levantado ali, né? Está sendo produzido, e também com a época. Então, quando ele surge, por volta de 300 anos antes de Cristo, né, com Zenão de Cítio, vai junto com ele o Zenão de Cítio, com essas ideias da natureza, né, de que o homem faz parte da natureza, e que por ele fazer parte dessa natureza, ele tem, ou ele deveria agir, né, em sintonia com essa natureza, não quebrando as leis da natureza, não é? Então, está junto com ele o Cleantes de Assos, né, e o Crisipo. Então, a principal norte dessa escola seria: a vida deve seguir a natureza. Entendi. Certo? Um momento. Depois, mas isso é século 3 a.C., no século 2 e 1 e 1 a.C., surge uma outra escola, e aí sim, já saindo da Grécia e indo para Roma. Sim, certo? sim. E quando chega lá, o estoico se relaciona bem com as pessoas do poder e tal, tem influência, e aí começa a, digamos assim, formar uma escola de pensamento dentro do estoicismo, mas fora da Grécia. Entendi. E que essa escola de pensamento depois migra ou muda para um terceiro momento, né, onde vai exatamente surgir esses filósofos dessa terceira escola, que é o que tem de mais denso, é o que tem de mais, digamos assim, palpável, né, tem uma teoria de conhecimento mais confiável, porque, primeiro, todos eles viveram numa época que pessoas muito influentes estavam próximos, e então havia um interesse, digamos assim, resgatar a bibliografia dessas pessoas, dos imperadores romanos, né, de todos eles, de Nero, de Calígula, de Domiciano, Marco Antônio, né, o filósofo Marco Antônio, Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, né? Então, na verdade, há uma mudança, né? E esse momento aí seria o momento do estoicismo imperial ou estoicismo novo. Então nós temos o primeiro momento, que é o estoicismo mais ligado à natureza. Ligado à natureza seria o estoicismo antigo, ou estoa antiga, o estoicismo antigo. O segundo momento, que é estoa média, o estoicismo médio, ou estoicismo romano, porque é exatamente quando ele migra da Grécia para Roma. E o terceiro momento, que é realmente o que é mais denso, é que nós temos, né, mais conhecimento desse momento, que é o que chama de estoicismo romano imperial. Ou estoa nova, que quem faz parte? Exatamente, Sêneca, né, que tem muitas obras dele, só para citar algumas dessas obras, sobre a brevidade da vida, né? Aliás, já tratamos um pouco disso. Já falamos aqui, um pouco né? disso também. Tem uma outra obra dele que é sobre a amizade, nós vamos tratar disso. Também. Né? Temos uma outra que é sobre a ira, né? Sobre a ira, sobre a ira, sobre a providência e sobre a tranquilidade da alma, certo? Basicamente, essas obras são as mais importantes de Sêneca, né? Em resumo, ficou aí, você sabe, 3, né, uma subdivisão, vamos dizer assim, do estoicismo, né? Começa a mais antiga, a média e depois o império, né? Sim. Então, baseado nisso também, você falou de uma coisa que me chamou a atenção sobre teoria do conhecimento. Dentro dessa escola dos estoicos, como você definiria mais ou menos a teoria do conhecimento? A teoria do conhecimento dos estoicos, ela, como eu até já iniciei no primeiro momento aqui, ela evolui na medida em que os representantes
da primeira escola, já no início da segunda escola, migram para Roma e lá tem contato com outras pessoas, com a cultura de Roma também. Então eles fazem essa mescla, né? E produz um conhecimento na terceira fase, que é um conhecimento que é, digamos assim, totalmente distinto do conhecimento que é produzido na primeira e na segunda fase. Ele é um conhecimento mais voltado para a questão ética, né? É como ele diz, um comentador estava lendo um comentador, ele disse que, na verdade, esses estoicos da terceira fase, especialmente, ele estava fazendo, no caso, o comentário sobre o Epiteto, mas a gente pode também trazer para os demais o Marco Aurélio também, porque Marco Aurélio tem uma obra só, que é Meditações, né? A gente também vai trazer aqui. Mas, assim, são obras que elas não dão a prioridade para a questão da lógica, não dão prioridade para a questão, digamos assim, é a questão ética. O que está ali é a questão do agir. Entendi. Mas um agir que é dado através de uma moral que você tem o controle sobre ela, tem a liberdade sobre ela, que é aquela moral que você pode decidir, e, digamos assim, e abrindo mão dessa outra questão que você não pode decidir, que são as coisas que estão de fora. Entendi. Que a gente trabalhou bem, né, quando falou do Epiteto, sim, lembra? Exatamente. Tá, né? Então, assim, em linhas gerais... a teoria do conhecimento dos estoicos, o que realmente fica para nós como densidade e como até aplicação na nossa prática, eu diria que especificamente do final da segunda fase, que é Cícero, certo? Eu não citei ele, mas agora veio aqui. Veio à tona, né? Que inclusive Cícero tem umas obras interessantes, né? Dentre elas, a gente pode citar que é sobre o envelhecer. Bom. É uma obra de Cícero que é muito importante, já li, inclusive, né? Vou trazer para a gente fazer, né, algum trabalho sobre ela. Sobre o destino, certo? Sobre a finalidade do bem e do mal. Sim. Sobre a finalidade do bem e do mal. Sobre os deveres, né? Então, basicamente, essas são as principais obras do Cícero, que é o último da segunda fase. Do estoicismo. Do estoicismo médio. Né? Que já em Roma, né? Porque era latino, né? E aí, sim, em seguida vem a terceira fase, que é com esses três, que é o Sêneca, o Epiteto e o Marco Aurélio, né? Com as meditações, certo? Pois é, mano. Então, em suma, assim, em linhas gerais e de uma forma bem resumida, né? A gente vai... É isso o que ele traz, e a gente vai, à medida que a gente for produzindo os podcasts, a gente vai trazendo um a um todos esses estoicos, para a gente ter essa conversa e poder, digamos assim, ampliar um pouco nosso conhecimento sobre essa filosofia estoica que é muito prática para o dia a dia, certo? Pois é, estamos chegando ao fim de mais um programa e antes, né, de terminar, claro, a gente tem a dica de leitura aqui, que hoje eu já posso começar a apresentar, porque se trata também de um autor paraibano, que é, por sinal, é meu irmão, que é Geraldo Nogueira de Amorim, que fala, e o título do livro é Caminho do Mar, certo? Que fala da história praticamente da nossa família, que veio uma família grande, como era a maioria das famílias no passado, que veio, né, migrou, saiu de Solânia, né, para vir para Cabedelo. E a estrada de ferro naquela época vinha de trem, chamava Caminho do Mar. Ele não só fala dessa saga de você sair de uma cidade e a família toda decidir ir para outra, como também ele discorre sobre as primeiras impressões que teve da cidade de Cabedelo, né? Fala um pouco, claro, da cidade natal, que é Solânia, claro, né? Mas fala de todo o caminho e principalmente das pessoas que pertenciam à sociedade de Cabedelo na década de
60, início de 60, Marcos. E hoje, eu acho que está esgotada já, teve um lançamento na Livraria do Luiz, no centro, Sim. mas que vai ter uma segunda edição. Assim que tiver uma segunda edição, a gente traz para vocês também a indicação de onde comprar. Livro pequeno que você lê, como diz, eu li num dia, né? Você pega uma tarde, é um livro pequeno, quase como uma plaquete, e que ele discorre de forma até elogiável, não por mim, que sou irmão, mas por muitas pessoas. Recentemente teve um evento em Cabedelo, a gente morou lá uma época, na época depois veio para João Pessoa, mas foi a primeira parada depois que saiu da terra natal, e né, a gente teve um evento recentemente que ele lá fez doação às pessoas, né, um evento de cultura na sempre bela Fortaleza de Santa Catarina, que hoje abriga a Secretaria de Cultura lá daquela cidade, Marcos. Então é isso, chegamos ao final e eu passo as considerações finais também para Marcos sobre o programa. Isso. Ok. Estamos chegando já ao final, né, de mais um podcast aqui do Filosofia em Foco. Obrigado a você pela sua atenção e até a próxima. Um grande abraço. Valeu.